E aí eu fico observando esse movimento e pensando, estamos perdendo uma ótima oportunidade de treinar. Sim. Né? Porque eu nem estou presencialmente com as pessoas, eu nem sei se elas rir de mim, eu nem vou ver. Mas não, eu vou lá, eu insisto em fugir do treino. Lembre-se do que eu te falei. Nós falamos aqui de 4 ofensivas e 3 passos para a gente falar em público. E falar em público, considera-se que é o mesmo processo para conquistar uma pessoa. E aí o primeiro passo nós falamos que é o autoconhecimento. O segundo passo que nós falamos... Planejamento. Você inclusive falou que quando você queria conquistar as meninas, você planejava 2 dias, o que você ia falar? Não, e tem que fazer isso. Se não fizer isso, não dá certo, não. Fazendo isso já dá errado. Não é? Já corre vários riscos? E aí, minha amiga, nós temos a questão do treinamento, de você colocar em prática, que é a terceira ofensiva. Não adianta nada você se conhecer, depois você planejar e você não colocar em prática. E vamos contextualizar sempre com aquela questão do relacionamento. Para você conquistar uma menina ou um menino, você tem que treinar esse negócio. Você tem que preparar a questão da fala, você tem que falar para o aparelho e assim a gente chega no momento de partir para a prática. Treino é treino, prática, jogo é jogo, né? Como se diz o ditado. E aí, nesse momento, entram os 3 passos. Quais são os 3 passos? Eu chamo de IDC, que é para nunca mais ninguém aqui esquecer, beleza? Nunca mais, hein, gente? Eu vou perguntar nas aulas. Pode perguntar e se esquecer, você manda falar comigo. Tá o IDC para nunca mais esquecer. O que é esse IDC? É a estrutura de qualquer fala que a professora da 5ª série ou o professor da 5ª série nos ensinava, só que a gente não colocava em prática. Olha que legal. Para quem está com papel e caneta na mão, anote aí. Ó. O I é de introdução, o D é de desenvolvimento e o C é de conclusão. Pronto. Não tem dúvida. Peraí. Vamos aqui. Ó. Alves Alina colocou. Primeiro é autoconhecimento, planejamento, treinamento. E o quarto, Alves, é prática, oratório. O quarto é ir para o palco, ok? É ir para a luta, para a batalha, viu? Pegar o telefone e ligar, pegar o telefone, ligar, pegar o zap e mandar mensagem, é chegar na pessoa e intimar ela para conversa, e ao mesmo tempo ir para a reunião, levantar a bunda da cadeira e falar em pé, ir para um treinamento falando, esse treinamento eu que vou fazer, deixa comigo que eu vou resolver. Então, é esse que é o papel. E aí, quando eu falo do oratório, que é o ambiente que a gente tem para praticar nossa oratória, pode ser em qualquer ambiente. Na sua casa, no telefone, na escola, no trabalho, na primeira entrevista. E a primeira entrevista sempre dá aquele friozinho na barriga. Graças a Deus dá o friozinho na barriga. Porque o dia que vocês forem por entrevista e não deram frio na barriga, não vá. Porque esse emprego não faz sentido para sua vida. Então, frio na barriga é bom? Ótimo. Graças a Deus. Isso é o que dá sentido para a vida. Isso é o que dá sentido. Se alguém aqui está ouvindo e acha que dá frio na barriga é um problema da entrevista, não, agradeça. Quando o friozinho estiver aqui, você fala, obrigado, senhor, é porque esse emprego faz muito sentido para a minha vida. Tanto profissional, quanto salarial, quanto pessoal e assim por diante. Entendeu? Então, friozinho na barriga tem que existir. Tem que existir. E aí, o que acontece? Quando eu falo isso, a gente entra no IDC, que é para nunca mais esquecer. Esse IDC, vamos lá, ele é simples, coisa que a gente pensa que não tem nada a ver, mas a gente vai entender ele um pouquinho com mais profundidade. O I, que é de introdução, é o momento que você ganha quem você quer ganhar. Conquista quem você quer conquistar. Traduzindo, a introdução, as primeiras palavras que você fala, as primeiras, como fala, sobrancelhas que você levanta, os primeiros sorrisos que você dá ou não, é o que vai definir todo o resto da sua apresentação. Se é numa entrevista, se é numa conquista de um crush, né? Ou se é num trabalho. Então, as primeiras palavras têm que ser palavras, primeiramente, empáticas. Evite falar não.
E tem muita gente que atende o telefone falando assim, ó, pois não. Tá entendendo? Verdade. Já o não já quebra o clima. Porque não fala bom dia, em que posso te ajudar? Olha tanto que a frase é Muda diferente. tudo, né? Muda completamente. Então a introdução, ela tem que ser com energia, ela tem que ser empática, tem que ter simpatia, força no primeiro momento um sorrisinho amarelo, e depois você acostuma e seu sorrisinho vai ficar mais branco. Vai estar, continua amarelo, mas vai ficar mais branquinho ao ver dos outros, fica mais natural. Então, é nessa pegada que a gente tem que pensar. Eu tenho que introduzir de uma forma que as pessoas confiem em mim, de uma forma que eu seja empático, de uma forma que com energia. Oi, Ponto. Larissa, mas essa hora é a hora que eu tô mais nervosa. Aí o que eu faço? Na hora que você está faz? mais nervosa, toda entrevista, geralmente você começa se auto-apresentando, não é? Geralmente é isso. Fala um pouquinho de você. Gente, Aí você já quer morrer, você já tá pronto. nervoso. Aí fala da Mas, gente, meu mas Deus. é porque, aí que tá, mas é porque as pessoas não se preparam. Porque falar da gente significa aquele autoconhecimento, aquele planejamento, entendeu? E aí, se eu não me preparo, eu não sei falar nem de mim. Mas falar de mim é a coisa mais fácil que tem. Eu posso contar a história da minha vida. Aí que eu falo, a introdução é muito bacana, é porque a introdução ela pode ser feita com uma história, com uma pergunta assim, muito de impacto, ou uma pergunta que você mesmo tem a resposta, mas você solta, espera um pouquinho e responde. Uma frase de impacto ou uma pergunta, desculpa. É nesse sentido. História, frase de impacto ou pergunta. Essas três coisas que você pode fazer numa introdução de uma apresentação. Lá no mercado de trabalho, lá na questão da gente estar na entrevista, fale de você, mas fale as coisas que estão quentes. Não vai inventar ou não vai tentar lembrar um negócio lá de 10 anos atrás que você vai ter que pensar. Pensou, ficou nervoso, não sai nada. Fala coisa da semana passada, de um mês atrás, de um ano atrás, que está muito quente na sua mente. Só que esse falar precisa de você colocar num papel, lá atrás, antes da reunião, só para o seu cérebro ver. Na verdade, você não mostra para o olho, né? Mas você olha assim, opa, o olho está vendo o que é você. Entendeu? E aí sim... É sempre bom. Não. Papel e caneta, ainda tem pesquisas que estão querendo provar, mas papel e caneta... É algo que desenvolve a sua memorização também. Esse movimento aqui, ó, desenvolve a memorização. Mesmo a gente estando na era digital, não quer dizer que você tem que levar papel e caneta para qualquer lugar, mas então nem digita lá, não fica guardando na mente, que a mente ela mente demais. Traiçoeira. Total. E aí eu faço a introdução. Então a introdução é o momento que eu ganho, é um momento de empatia, um momento de energia, um momento de contar coisas que você já está acostumado a contar, falar de você, falar de experiências que você tem de vida e assim por diante. E agora eu vou para o desenvolvimento. Então, ó, IDC, Introdução e Desenvolvimento. O desenvolvimento, ele já entra no processo de conteúdos mais aprofundados. Aqui é onde eu vou lá no fundo do que eu quero passar para as pessoas. E aí, o que eu faço? Tópicos. Opa, você já deve ter visto um punhado de livros aí. Os 10 passos para alguma coisa, as 5 fórmulas, não sei das quantas, os 3 caminhos, os 3 caminhos da felicidade, assim por diante. Então, nesse momento de desenvolvimento, você pega, que é o momento que você gasta mais energia e mais tempo, você pega e transforma em tópicos. Ó, 5, 10, o tanto você quiser. Porque eu monto uma linha de raciocínio. Primeiro, ó, vou falar as 4 ofensivas para você se preparar para a apresentação. As 4. Primeira, autoconhecimento, seus pontos positivos e negativos e assim por diante. Depois, o planejamento, coloca no papel, estuda o assunto, olha, vê o que você não sabe, estuda mais o que você não sabe, tal, pensa na sua estrutura lá na hora de apresentar. Depois, treinamentos. E por último, o oratório, o ambiente onde você põe em prática a sua oratória. Tá entendendo? Olha aqui, eu estou aplicando ela aqui. Tá entendendo? Os 4. Aí tudo eu vou falar com vocês. Quer desenvolver o IDC. Ó, IDC. Isso te ajuda, mas ajuda também quem está acompanhando, né? Com certeza. É por isso que é interessante. Um vínculo assim, com o que você está falando, né? Por isso que é interessante. E aí, a gente, depois que criou os tópicos no desenvolvimento,
Fica muito mais fácil da gente não perder. Aí você lembra a colega que falou que dá branco e tudo mais? Aham. Faz o seguinte, minha amiga, como que era o nome dela? Era dele, é Josnei, Dele? não sei se ele tá aí ainda. Se ele voltou depois que a Tá, gente caiu. sim, mas beleza, beleza. Mas ele perguntou sobre isso. O interessante da gente pôr tópico é que a gente monta uma linha de raciocínio e você vai, ó, número 1 é isso, número 2 é isso, número 3 é aquilo, número 4 é aquilo. E aí fica muito. Você não sai do número 2 e pula pro número 4. Aham. Automaticamente você vai querer falar o número 3. Ah, o Josnei NL. Show, Josnei, show, Josnei show. mesmo? Não sei se eu tô te ajudando, Josnei. Vai comentando aí pra gente. É. Mas, e aí quando você transforma isso em números, pode pôr em 10, em 20, mas quanto menos números, melhor para garantir a memória, né? Menos e aí é mais, né? Menos é mais. Nesse momento aqui, menos é mais. E aí agora eu pulo para a conclusão. Então já fui lá, ó, já introduzi de maneira energética, já fiz perguntas, contei história, falei das coisas que eu mais conheço. Agora eu vou desenvolver com tópicos, com vários tópicos. Ó, gente, agora eu vou falar para vocês os 4 passos, ou 5 caminhos, ou 5 itens, 10 itens, alguma coisa do tipo, e agora eu vou concluir. Entendestes? Agora eu vou concluir porque eu tenho que deixar o gostinho de quero mais. Olha aí que legal. Tem gente que vai concluir da outra palestra. Sai disso, viu, gente? É igual... Não tô fazendo uma consideração. Aí fala 3 horas. É igual você falar, vamos contextualizar lá, é igual você falar para a menina, não é só para finalizar, eu vou falar que te amo, porque eu te amo por causa disso, disso, e começa a falar um punhado de coisa explicando porque te amo. Aí a menina, não, esse cara tá falando demais na minha orelha. É tipo, cala a boca e me beija, mais ou menos assim. E ele não cala e só fica falando e depois perde a vontade. Ela desiste, ué. Isso. E aí, o que acontece? Nesse processo da conclusão, eu chamo, vamos lá, agora nós já estamos no C, do IDC. A conclusão tem algumas dicas bem legais. Não precisa falar que você está finalizando a apresentação, não precisa falar que você está terminando a apresentação, mesmo você tendo um punhado de professores, um punhado de gente que dá palestra para vocês e fazem isso. Olha aqui a dica quentinha. Simplesmente você demarca na sua conclusão o momento de você relembrar o que você falou. Então eu vou fazer como? A hora que eu for entrar na conclusão, a hora que eu perceber, não, agora já estou na hora de concluir, eu não vou falar finalizando, eu vou falar assim, pessoal, relembrando aqui o que nós falamos hoje. Eu contei a história da minha vida, eu falei do método Caos, que ele tem 4 ofensivas, que é planejamento, autoconhecimento, planejamento, treinamento e oratório. Depois eu falei para vocês do IDC. E agora eu peço para vocês, agora eu deixo para vocês, olha aqui, agora eu concluí. Então eu recapitulei e agora eu faço um pedido de reflexão, pedido de compra, um pedido de que saiam dessa sala agora aqui e você vá pode para o falar outro. no Instagram, por exemplo. Como? Nesse caso agora você pode falar para eu seguir seu Instagram. Segue o meu Instagram aí, gente, @provocandocaos. Tem vários conteúdos, vários filmes, boa ideia. Tem YouTube também, tudo é Provocando Caos. Provocando Caos significa, o caos aí, gente, não é acabar com a vida de ninguém, não. Significa carreira e oratória sistêmicas, viu? Para quem está nos ouvindo pela primeira vez. Mas aí eu concluo e saio de cena. A conclusão é aquele momento, sei que a galera assiste muito filme que vai ter o filme 2 e ele acaba no melhor momento para te dar vontade de assistir o 2. Exatamente. Tá conseguindo acompanhar? Então ele não acaba na hora que já está esgotada a história. Ele acaba na hora que a história tá quente. E aí eu acabo esse negócio e para dar vontade da pessoa chamar de novo. Ana, volta aqui para falar mais um pouquinho. Aí, ó, boa, Ana. Ana é você. Aí, tô vendo. No caso sou eu. E aí acaba e sai de cena e deixa as pessoas. Aí eu abro para perguntas, aí tem toda uma estrutura aí para que a gente possa, claro, se o evento permitir você abrir para pergunta, se abrir para discussões, se o evento não permitir, você encerra e ponto final. Isso é basicamente o todo aí que a gente tinha para falar quando se trata da estrutura de desenvolver uma apresentação. Muito bom. Então, mais alguma coisa, dona Ana Carolina? Claro, sempre.
Eu quero voltar numa coisa que você falou lá no começo, e aí vai ser bom que a gente recapitular agora também, porque caiu. Você falou sobre a questão de mudar a chave, né, e de acreditar. E aí o que eu escuto muito dos jovens, em todos os momentos, é a questão da timidez. De, né, já se colocar essa característica, e de fato, às vezes ela é real, né? Isso Sim, sim. pode ser uma característica sua, e isso não é totalmente ruim. Já falei isso com eles várias vezes. Mas eu gostaria que você direcionasse um pouco a fala para essas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, que não têm a fala tão natural. Como que para elas passar a ser. Boa, boa. Ótimo, 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 ótimo. Vamos lá. Existem alguns fatores que a gente chama fatores psicossociais, e esses fatores que, assim, atrapalham ou dificultam, né? Não atrapalham, não. Dificulta esses colegas mais tímidos na hora de falar em público. Sim. E o que eu faço para isso? Primeiro, sair da síndrome da cidade pequena. O que é a síndrome da cidade pequena? Porque ela acontece na cidade grande também. Eu fico preocupado com o que os outros vão falar de mim. Esse é o ponto central. Eu entender que eu não tenho obrigação nenhuma de agradar 100% daquelas pessoas que estão ali. Eu tenho que me dar o máximo, mas eu tenho, assim, a obrigação de agradar 50 mais 1. Ok? 51%, assim, eu tenho a obrigação de agradar. Os outros 40 são aquelas pessoas que estão ali forçadas, estão ali porque não tem outra opção, estão ali porque o pai mandou, né? Está forçada. Ou não entrou sem querer, ou são pessoas chatas mesmo, aquelas pessoas que onde ela for, ela vai reclamar de tudo, de tudo. Uhum. É tipo, você dá uma casa nova para ela reclama que tem que fazer a mudança. É mais ou menos assim. Tá morando, vamos lá, numa casinha bem humilde, a hora que você, não, vou te dar uma casa boa, não sei o quê. Ih, mas vou ter que empacotar minhas coisas. É mais ou menos assim. Então, essa pessoa existe. E a gente não pode ficar atrelado a elas. Então, quem tem timidez, a primeira coisa é a seguinte, você não tem que agradar. Na verdade, não é nem 50 mais, é ninguém. Você tem que ficar em paz contigo. A partir do momento que você estiver em paz contigo, acabou. Mas vamos apresentar? Então tá, vamos tentar conquistar pelo menos 50 pessoas ali, 50% mais 1. E a partir desse momento, eu tiro um peso do meu ombro enorme, que é o peso da responsabilidade de ter que ser impecável. Fala igual nossa amiga Amanda falou uma vez na live que eu fiz com ela, lhe dê a oportunidade de não ser perfeito, entendeu? Uhum. Não tem que ser perfeito. Então, a partir do momento que eu interiorizo isso, muda completamente. Vai anotando as perguntas aí, viu? Que eu não estou conseguindo. Sim, eu estou anotando tudo. E aí, a partir daí, eu tenho que pôr na cabeça o seguinte, que o meu cérebro, ele encara a oratória como se fosse um leão correndo atrás da gente. Então, vamos lá, quando um aluno ou quando uma pessoa que não tem hábito de falar em público, não tem a mente de conversar, ele é convidado para conversar, aquilo para o cérebro dela é a mesma coisa de você estar numa jaula dentro de uma jaula com um leão. Alguma coisa vai te matar, que vai te engolir. E isso é só mente, isso não é realidade, isso é só mente. Mas isso não é exagero, né? A pessoa realmente sente isso. Sente, porque eu falo que eu sentia. Eu tenho amigos que assim, chorava, dava pressão baixar, fazia tudo isso. Mas não tinha nada, nós também estávamos entre amigos, num treinamento, e a pessoa passava mal. Amigos aí que têm empresa há 20 anos, esqueci o nome da empresa na hora de se apresentar. Olha que doideira. Então, sabendo disso, a gente tem que fazer o seguinte, eu tenho que acostumar o meu corpo, e quando eu falo meu corpo, até minha boca, meus olhos, meus braços, eu tenho que acostumá-los a esse ambiente. E para acostumar é só pôr em prática. Então, como que eu faço? Eu sou muito tímido, eu tenho dificuldades, então eu tenho que aproveitar as oportunidades que Deus e que a vida nos dá. Se você participa de alguma igreja, vá cantar, ou vai fazer uma leitura de um sermão na igreja. Se você participa de alguma associação, levante da cadeira na hora de falar. Então você tem que
tem que forçar, porque lembre-se que o seu cérebro vai falar o seguinte: isso é um leão e ele vai te morder, não entre nessa jaula. Mas você tem que falar: não, isso não existe, é coisa da minha mente. E aí eu começo a forçar. Eu começo a falar até com o meu cachorrinho. Chego em casa, em vez de eu agachar e falar com o cachorrinho, não, eu vou ficar em pé e dar uma palestra pro cachorrinho. Porque o cérebro vai acostumando com esses movimentos. O problema é que várias das pessoas que estão nos acompanhando aqui, eu tenho certeza que eles, dentro da sala de aula, tiveram a resposta da pergunta que a professora ou o professor faz, não disse a resposta, outro respondeu: eu sabia que era isso. Aham. Tá entendendo a oportunidade que perde? Sabe o que está acontecendo nesse tempo de educação à distância, educação remota? Os professores estão perguntando, aí as pessoas que têm vergonha, ao invés de abrir o microfone e falar, mandam no chat. E aí eu fico observando esse movimento e pensando, estamos perdendo uma ótima oportunidade de treinar. Sim. Né? Porque eu nem estou presencialmente com as pessoas, eu nem sei, se ela rir de mim, eu nem vou ver. Mas não, eu vou lá, eu insisto em fugir do treino. Lembre-se, né? do que eu te falei. Querem agradar, fica com medo de não agradar todo mundo. E aí foge, não pratica e nunca vai desenvolver. Não vai desenvolver, não tem jeito. E não tem jeito de ser diferente. Eu falo do autoconhecimento, eu falo do planejamento, mas a prática é a única forma da gente sair disso. É claro, você pratica, eu até aconselho, você pratica, mesmo sem saber estrutura nenhuma que nós falamos aqui na verdade é das ofensivas, que eu chamo de épico, né? Do eu, de eu conhecer eu, do planejamento, do I de planejamento intenso, né? PI, e do C de capacitação, de treinamento, e do O de oratória. Épico, a palavra aí, se vocês quiserem guardar. E em vez disso, vamos só falar. Só levantar e falar. A pessoa uma hora perde esse medo. Aí depois que ela perdeu esse medo de falar, aí sim eu vou colocar técnicas para ficar bonito, para ficar com linha de raciocínio, para engajar as pessoas. Faz desse jeito que já ajuda demais, entendeu? Já ajuda pra caramba. Eu tenho um depoimento para contar. Então conta, depoimento. Sabe que eu passei a vida falando que eu não sabia cozinhar. Pergunta quantas vezes que eu já tinha tentado. A vida. Toda você não tinha. Então é por aí. E agora, com esse novo jeito de viver, eu tô cozinhando todo dia, gente. Eu tô ficando boa nesse negócio. Não, e é muito gostoso. Eu tá ficando, tô fazendo... sério, tá ficando bom e tá ficando leve de fazer. É a mesma coisa, né? Você deve estar acompanhando meus stories. De vez em quando saem umas pizzas. Minha meta desse ano de aprender a fazer pizza já foi suprida. Não, eu quero receber na minha casa, delivery. Ah lá, Priscila anotou épico. O E é de eu, Priscila, eu, né? O PI é de planejamento intenso, o C é de capacitação e o O é de oratório. São palavras assim que eu chamo de mnemônicos, né? Para você poder gravar com mais facilidade. Isso. Ok? Então vamos às perguntas. Beleza, manda bala aí, vamos lá. A Ludmila perguntou se a respiração, a calma e o tom de voz impactam na fala. Respiração, a calma. Calma e tom de voz. Nossa, te impacta na fala? Tudo. Todas as três. Não, na verdade, respiração, a fala e o tom de voz impacta na fala. Isso, respiração, o tom de voz. Calma e tom de voz. Impacta com a beleza. Calma e tom de voz. Estou. Impacta. Então vamos lá. Impacta. O que eu tenho que fazer? Eu até tenho o momento King Kong. Antes de começar a falar, antes de eu começar a vir aqui para essa live, eu vou lá no banheiro, arrumo esse cabelo, porque esse cabelo está ordenado aqui, mas se eu passar a mão aqui, ele vem para cá, assim, ó. É mais ou menos assim. Isso aqui é planejamento. Então, o que acontece? Não, mas tá grande, ó, aqui, ó. Depois que eu fiz a quarentena de 70 dias aí, ó, ele não foi cortado dele, não. E aí, nessa brincadeira, gente, você fazer exercício tipo... Isso tudo ajuda na respiração. Respiração é isso aqui, ó. Puxa com o nariz e solta no meio dos dentes. Você treina o diafragma, você exercita o diafragma para ele ganhar potência. Tá conseguindo acompanhar, Estamos. Carol? Então tá bom, então. E aí, isso então impacta na dicção, impacta na sua. Se você está andando muito nervoso, se você faz uma respiração antes relaxante,
O que acontece? Você diminui, você dissolve a adrenalina no seu corpo, que aí é uma coisa que eu quero falar, que eu não falei aqui, que eu acho que vale a pena muitas pessoas ouvirem. Deixa eu só concluir esse negócio aqui da resposta. E a nossa voz, ela é totalmente vinculada ao nosso treino, vinculada à nossa capacidade de respiração. E qual foi a outra aí? Que ela falou? Tom de voz, calma. Agora, a calma é o seguinte. A calma, ela é tudo que você precisa para fazer a apresentação. Pronto, não é falta de energia. Calma é diferente de falta de energia. A calma não é falta de energia. A calma é controle da situação. E geralmente, aí é onde que entra a questão da adrenalina que vai falar. O nosso maior problema que acontece no início da apresentação, que é o momento de mais dificuldade, né? É porque nosso cérebro entende que tem um leão ali que vai nos atacar e esse leão tem que ser controlado. Como que eu faço isso? Primeiro, treinando, planejando e tudo mais. Mas antes de subir no palco, antes de se apresentar, faça exercício de respiração, faça uma meditação, uma oração, faça uma mentalização do que você vai fazer, alongamentos mesmo, ó, esticar dedo, esticar perna e tudo mais. Vá ao banheiro, tudo isso ajuda você a ter a calma ou ajuda você a diminuir o tempo de adrenalina. Eu tenho alunos que você chega, quando ele começa a fazer treinamento comigo, a adrenalina dele só passa com 7, 8 minutos. No final do treinamento, depois de uns 3 meses, é óbvio, né, de um dia para a noite, depois de 3 meses a adrenalina dele está passando com 3 minutos e meio, 4. Olha o que ele ganha. Uau. A partir do momento que a adrenalina passou, acabou, Carol. Aí Muito sim bom. ele volta para a terra, ele escuta o que ele está falando, ele vê o slide que está na frente, ele consegue até enxergar as pessoas que estão na frente dele, você acredita? Consegue até se soltar um pouquinho. Não, aí acabou. Aí o problema é só o início mesmo. Resolveu esse início, o resto fica muito mais fácil. Né? Uhum. Vai tranquilo. O Jonei perguntou sobre o que a gente acha se a oratória deveria ser trabalhada na escola, no ensino fundamental e médio. Se eu acho? Vamos lá, eu vou fazer um merchan aqui, viu? Posso fazer? Vai lá, claro! Então tá, tem um podcast que chama Provocando o Caos. Lá só tem 2 vídeos por enquanto, nós começamos esse trabalho agora. E se você for lá e assistir o primeiro episódio, você vai ver o que eu falo no final. Eu tô falando isso para vocês verem que eu não tô só por causa da pergunta da Carol, não. O Igor me pergunta, o que você assim, pensa para o futuro? Eu penso o seguinte, lá para 2050, se eu conseguir impactar de alguma forma o sistema educacional do Brasil, colocando a oratória, influenciando o sistema educacional do Brasil para que coloquem, né, oratória desde da 4ª série, esse é meu sonho. Porque eu acho que é tão importante que as pessoas vão mudar completamente o comportamento, vão entender que as outras pessoas podem falar e a gente entender também de forma errada e assim por diante. E é tão importante isso que Harvard, uma das melhores universidades do mundo, tem na sua grade, a única matéria na sua grade que não sai, que não tem como você pular, e vai do início ao fim do seu curso, é retórica, que é uma derivação da oratória. Fundamental, né? As habilidades e competências são cada vez mais fundamentais, né? E a gente precisa realmente trabalhar nisso. Agora seria ótimo. E aí, ó. Seria ótimo também, acho. Não, a colega seria maravilhoso. E isso pode começar dos alunos pedirem isso. Não tem, assim, não deixa por conta do professor, não deixa por conta do diretor. Faça um grupinho, peça, comece a ler, comece a explicar, comece a ensinar. Chama o Evaristo, se for dentro da sala de aula, onde vocês estiverem, pode contar comigo. Se eu tiver agenda, eu vou estar no Skype, eu vou estar na escola de vocês falando isso de maneira muito tranquila. A gente está anotando. Pode anotar isso. Isso está registrado. Também. Se for para a escola, se não tiver fins lucrativos, pode contar comigo. Se eu tiver agenda, nós estamos juntos o tempo todo. Sem medo de ser feliz. Uhul! Agora tem uma muito difícil. Okay? Eu acho difícil, tá ok. Eu acho essa pergunta difícil. Quero ver. Vai ser ótimo você respondê-la para nós. Como fazer uma boa introdução? Que às vezes eu não gosto, não quero falar sobre isso, mas eu preciso. Lá no mercado de trabalho isso acontece demais. Bom, primeiro,
Primeiro a gente tem que entender que onde nós estamos não é onde a gente quer estar no futuro. É um meio. Então, para vocês, colegas aí que estão nos ouvindo, jovens, até adultos, onde nós estamos não quer dizer que é o fim. E sim o meio para você chegar onde você quer. Ponto. E para chegar onde que a gente quer, tem uma frase que diz o seguinte: para fazer o que a gente gosta, dá muito trabalho. Dá mesmo. Dá muito trabalho. Para você fazer o que você quer mesmo, você vai ter que fazer muitas coisas que você não quer para depois você alcançar o que você quer. Então não tem como fugir. Ótima pergunta, sabe a pergunta da colega ou do colega, não sei. Da colega, da Martina. Da Martina. Porque a gente também precisa ter clareza que as coisas não vão ser fáceis. Se você fugir de todos os temas que você não gosta de falar, você nunca vai se expor. E aí, como que eu faço? O tema é um negócio que eu não gosto, talvez é uma coisa que eu não acredito. Vamos supor você falar algo que você não acredita, que é mais difícil ainda. Talvez você não gosta, mas é verdade. Agora, imagine se você não gosta e não acredita. Aí piorou. O que eu faço, gente? Consciência que aquilo ali não é o que você quer para a sua vida, mas você precisa daquilo para alcançar o que você quer. Ponto. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, eu vou ali, ó, hoje com esse tanto de informação, você vai pegar o tema, vamos supor que o tema é... Dá um tema aí, Carol, dá um tema aí. Ai, nossa, não sei. Eu tô pensando aqui... Futebol. Futebol, opa, então tá, o tema é futebol. Eu não sei falar, eles vão falar... eu não sei falar. Eu só sei zoar o São Paulino, então, mas eu não gosto. Vamos supor que você vai ter que fazer uma palestra que envolva futebol. A primeira coisa que você pode fazer, que eu chamo a atenção, é claro que não é todos os ambientes, mas se for futebol vai caber tranquilamente, você vai no Google e digita fatos engraçados do futebol. E aí vai 1 milhão de fatos. Aí você acha um engraçadinho lá, daqueles. E aí você pegou esse fato engraçado, o que eu faço? Crio história e conto esse fato. Isso é um exemplo. Vamos supor que é um assunto mais formal. Reunião de empresa tem que apresentar um projeto. Apresentar um projeto. Vamos lá, um empresa, TCC, lá um na projeto. na reunião lá na empresa eu tenho que apresentar um projeto e eu não estou muito satisfeito, não. E aí? Está muito satisfeito. Bom, não tô. todo, eu não vou dar exceção para nenhuma. Não vou dar exceção para nenhuma situação. Não existe nada no mundo que não tenha ponto positivo. Se tiver um, você pode me falar aí que eu vou falar para você. Pode citar aí, gente. Qualquer coisa que vocês acham. Isso aqui no mundo não existe ponto positivo. Eu falo para vocês que tem ponto positivo. O cara matou 3, Deus me livre, guarde, 3 crianças, ok. Qual ponto positivo nós vamos ver disso? A primeiro momento é que tudo é ruim. Mas espera aí. Se isso está acontecendo, é porque algo deixou de ser feito antes. E o ponto positivo é descobrir o que foi que deixou isso acontecer. Se for o pai que deixou os filhos de qualquer jeito, se for o governo que não atuou como ele tinha. Tchau, tchau, bom passeio. Tá entendendo, Carol? Tchau, Elisa. A Carol deu tchau para vocês também. Tchau. Você tá entendendo? Eu acho um ponto positivo naquele tema. Fui no extremo de uma situação. Se nesse extremo eu ainda acho pontos que dê para ser positivos, imagine num projeto dentro da escola ou dentro do trabalho. É simplesmente você mudar o foco. É você olhar um pouquinho mais distante e falar, caramba, e será que isso é a pior coisa do mundo? Eu já vi palestrante chegar e falar assim, bom, como eu não pude fugir desse projeto, até porque se eu fugisse dele, eu ia fugir do meu salário no final do mês, e eu não sou bobo, eu não sou retardado, eu tenho que falar para vocês esse projeto. Começou assim? Só que ele falou de um jeito muito... Não, sim, mas de um jeito muito engraçado. Foi igual eu estou falando aqui, ele tirou onda e tal. Mas você está entendendo? Então ele pegou o limão e fez a limonada. E depois da limonada criou uma lanchonete que fazia suco para os outros ainda, em cima do negócio, entendeu? Não é só fazer a limonada. Aí, colega aqui, o Ellen Barreto. Tudo é uma questão de percepção. É você... Olha, bora lá, lembrei de um negócio muito interessante. Se você, que é simples para contextualizar, se você vai num ambiente que todo mundo está de terno e gravata e você vai de bermuda e chinela, o que acontece com essas pessoas na hora que te olham?
Ah, você está inadequado, né? Você vai chamar Sim, atenção. sim. E se você está num ambiente de praia, todo mundo tem bermuda e chinelo, chega um cara de terno e gravata, É o esquisitão, né? é o esquisitão. Tá vendo, então, gente? O problema depende de onde você está olhando. Se é muito difícil, se é uma coisa que você não gosta, talvez é porque você está olhando com um ponto de vista que está te deixando perceber assim. Não sei E se aí, eu mudando o consegui. ponto de vista, eu consigo fazer uma boa introdução. E, Encontrar a forma. e lembrar que aquilo ali é o meio. Você não precisa fazer aquilo ali o resto da vida. Aquilo ali é um jeito de você chegar na onde você quer, para apresentar só aquilo que você quer apresentar. Legal. Gente, o papo tá bom. Se deixar, eu e o Evaristo junto, a gente conversa aqui até o final do mês, assim, sem parar. O Instagram derruba a gente no começo. Instagram, como eu falei no começo, teve gente que não viu e que não vai ficar gravado, então eu vou repetir. Ele é meu amigo, a gente já fez um monte de projetos junto, a gente aprende muito junto. Sim, Eu acho sim, que demais. é uma vida, né? Eu estou muito grata por estar conduzindo essas lives aqui do Talento Futuro, tenho aprendido toda semana, estado com gente extremamente competente, coerente, e principalmente, assim, uma coisa que a gente também trabalha no Talento Futuro é a questão do voluntariado, né? Então, assim, queria muito agradecer todos que vieram aqui até hoje, vieram voluntariamente. Que Então, bacana. por essa doação, né? Eu acredito muito nessas trocas, nessas partilhas, nas doações. Então, Evaristo, do fundo do meu coração, muito obrigada. E que a Valeu, gente valeu. coisas juntos. Que os jovens também, né, possam te seguir lá e aprender, porque de verdade ele tem muito conteúdo produzido. Então, assim, a live não dá tempo de falar tudo. Então, sigam lá o @provocando caos, vocês vão ver, tem muito conteúdo. E praticar, né, gente? Vamos praticar. Eu também nunca tinha feito live, agora o povo aqui já está dando parabéns, obrigada. Eu também estou até emocionado aqui. E emocionado, assim, é a primeira live que eu faço para um público mais jovem. E Uhum. nem sei se o público aqui é mais jovem mesmo, porque a gente não sabe, mas acredito Nós temos que. jovens de idade e de mente aqui assistindo. Então, pronto, se não é de idade, é de mente. E isso, Exatamente. Carol, para mim é muito grandioso, porque se tiver um jovem aqui que foi impactado por isso e não passar pelo que eu passei, não passar porque a maioria das pessoas passam aí fora, a gente já ajudou demais. É um sofrimento enorme, mas esse sofrimento tem solução, que é encarar como se fosse o maior desafio de sua vida, que ele vai te ajudar na escola para aprender, vai te ajudar no seu trabalho para você ser promovido, vai te ajudar na casa para você melhorar o relacionamento com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu pai. E lembrando, comunicação, ela tem o risco de ser interpretada de maneira inadequada. Então, quando a pessoa te questionar, ou quando a pessoa ficar brava, quando a pessoa ficar muito nervosa com você, pense que ela pode ter entendido errado do jeito que você falou. Você falou calmamente, ela pensou que você estava estressado, que você estava nervoso. Então tem que entender isso aí. E aí você recapitula, tenta falar de outra forma e vida que segue. Muito Comunicação é obrigado. relação, né? Total, Comunicação é total. relacionamento. E, gente, o que não nos desafia não nos transforma. Pronto. Quando eu conversei com o Evaristo, falei para ele, eu queria que você começasse contando a sua história, porque quem vê fala assim, nossa, é um palestrante, dá curso de oratória, forma um Sim, sim. palestrante, tem livro, acha que nasceu falando. E não foi, né? Não foi, ele passou por desafios. Eu falo para os meninos também o quanto que eu já fui mais tímida, eu ainda sou tímida, as pessoas não acreditam, mas eu sou. E é tudo que, em função de um propósito, a gente se desenvolve. Né? Então, Amém. bora lá, vamos trabalhar junto, vamos. Obrigada por ter aceitado. Vamos juntos aí nos desenvolver, aproveitar as Obrigado a oportunidades vocês. sempre, sempre, né? Aproveitar as Sim. oportunidades para nos desenvolver. Querido, Olha, obrigada. obrigado a vocês. Se tiver mais 10 rodadas disso, pode contar comigo. Daqui um mês a gente volta de novo, depois volta de novo. A gente pode dividir em vários módulos e a gente vai conduzindo aí essa galera do Brasil afora, e principalmente a galera de Campinas, que está em peso, que não sei o quê, sei que lá. Hoje campeão foi Campinas. Obrigado, obrigado, Tina. Obrigada por ter participado. Ó, o Tarek Centralinense chegou aí, mas tá bom, vamos lá. Esse povo de Centralina, eles têm um imã, Onde tem um, tem mais. Nunca tem só um centralinense. É um vírus, é um vírus. É um vírus. E aí, quinta-feira tem mais live. Continuem acompanhando aqui. Evaristo, você que tem criança em casa, Sim. sabia que todos os dias de manhã tem
Live Kids? Sim, eu já assisti com a Elisa aqui, ó. Até um dia eu pedi para acessar para falar com a menininha de óculos. Foi ontem ou antes de ontem. Como que ela chama? Uma graça. Ah, meu Deus. Ela tá falando de livro, a Elisa tá escrevendo e desenhando muito. Desenhando, Que escrevendo. Tem uns 20 gracinha. livros com historinhas que ela cria. E eu queria mostrar para a menina, Bonita. mas eu acho que talvez pelo Provocando Caos o pessoal não aceitou, né? Mas um dia eu vou conseguir interagir com ela. Que ótimo. Então é isso, gente. Todos os dias de segunda a sexta, Live Kids aqui no Instagram. Finais de semana tá tendo lives no canal do YouTube do Instituto Algar também para crianças. E quinta-feira, 16 horas, live para os jovens de todas as idades. Inclusive, quem tá conduzindo aqui é super jovem, então tá tudo certo. Gente, um beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, fica com Deus, gente. Muito, muito, muito obrigado. Tchau, tchau.